Pronto, aí já começamos a gravar, né? E primeiro já comecei conversando com alguns que entraram, né? Já no início aí, agradecer pela participação de vocês, viu? Sempre quando a gente coloca ali um desafio no grupo, a gente espera a participação, e teve bastante participação, muitas reflexões. Então é importante isso, porque não fica só uma mente, né? Pensando. São várias mentes, várias almas que estão aí participando, e aí a gente vai agora usufruir, vamos dizer assim, né, de tudo isso, porque vamos apresentar as ações de vocês, vamos fazer comentários, abrir para vocês conversarem. No dia 29, então, só para deixar também registrado, dia 29 a gente inicia realmente o estudo, de fato, né? Aí vai ser a primeira aula, a gente vai apresentar a metodologia, conversar um pouco, e aí a gente inicia esse estudo. Sempre, esse primeiro módulo, sempre a gente não esquecer esse caminho que a gente está seguindo. As reflexões, tudo que a gente for conversar, é sempre uma viagem para dentro de nós. É um mergulho, por isso que o primeira etapa, e o primeiro módulo, né, desse estudo se chama mergulho, é um mergulho, né, nessas águas aí profundas de nós mesmos, né? Então, a gente precisa sempre fazer as reflexões para dentro, nesse sentido, né? Toda vez que eu perceber, e eu vou estar facilitando esse processo, toda vez que eu perceber e alguns estão querendo ir para fora, eu vou puxar, tá bom? É natural esse processo, é natural. A gente gosta muito de ir para fora, então a gente vai fazer esse exercício. A gente está no mundo material, é natural isso, né? A gente viver, né, a questão do mundo externo e tudo mais. Mas e o estudo é para a gente se identificar com esses processos internos, tá bom? Eu vou compartilhar e já começar a compartilhar o material. Deixa eu só abrir aqui, meu. Aí, rapidinho aí, compartilhar. Cadê? Janela, tela cheia. Deixa eu pegar a minha apresentação aí. Vocês estão vendo aí? Sim. Então hoje a proposta é essa, né? Imagens oníricas, né? A floresta escura. A gente lembra e do texto, eu vou passar aí, foi desse livro. Esse livro eu recomendo também, sempre quando alguns livros aí, eu vou sempre ressaltar o estudo. Eu sei que é muita coisa para a gente ler, né? Mas quem tiver um tempinho aí, uma disciplina para a leitura, esse livro é maravilhoso, né? Uma linguagem muito fácil de entendimento, né? E muito profunda. É do James Hollis, já apresentei outro livro aí dele, e esse é um, né? Encontrando Significado na Segunda Metade da Vida. Eu tirei essa reflexão da introdução. Ele vai descrever um sonho, né? E aconteceu com ele mesmo, né? Um próprio James Hollis, né? E aí eu apresentei, tirei ali uns trechos do sonho, né? Ele compartilha conosco nesse livro, e pedi para a gente fazer reflexões sobre o assunto. E sempre as reflexões são para dentro, né? São um mergulho. Então a gente precisa mergulhar, entender e sempre buscar reflexionar na primeira pessoa, né? Buscando dentro da gente, não um outro. Né? Aos poucos a gente vai compreendendo isso, tá bom? Eu estou dando os toques agora, essas aulas são extra, mas lá na aula inicial eu vou voltar nesses assuntos para deixar a metodologia bem clara para nós, e as reflexões vão ser sempre para dentro, nesse mergulho íntimo, e sempre voltado para as nossas questões, não a questão do outro, do externo, é sempre as nossas questões. Então ele começa, eu vou ler, né? Vocês já leram, mas eu vou precisar ler e vai ficar gravado, né? E a gente vai relembrando todos esses símbolos, ele vai colocar aí nesse sonho que ele teve. Então ele começa dizendo assim: nesse sonho
Eu era um avaleiro sobre a muralha de um castelo medieval. Uma tempestade de flechas voando em minha direção. Na entrada da floresta, vi uma bruxa enfurecida e o mandava o ataque. Senti uma grande ansiedade porque tive medo de eu castelo caísse. E, no final do sonho, o destino da fortaleza parecia incerto. Já era tempo de baixar a ponte levadiça do castelo. Saí para encontrar a bruxa e descobri o porquê ela estava tão irritada comigo. Naturalmente, tive medo desse encontro, pois em sã consciência, deixaria voluntariamente seu castelo fortificado para se colocar indefeso diante do que teme. Eu estava no começo de uma longa jornada por uma floresta escura, uma floresta na qual vivia há muitos anos, antes mesmo de sequer ter consciência dela. Antes de parar de compartilhar e a gente conversar um pouquinho, eu trouxe mais um trechinho aí desse livro também, recomendo, um livro, uma linguagem também simples, não é tão rebuscada não, né? Esse livro foi um desafio aí, desafiar o Jung, né, a escrever, e ele, a princípio, resistiu, né, para escrever para o público como nós, leigo, né, não especialista no assunto, mas depois ele teve um sonho também, e aí o sonho dizia para que ele pudesse compartilhar, né, e aí surgiu esse livro, não só ele escreveu, mas ele também fez a proposta para a pessoa e foi pedir para ele escrever, né? E ele ia escrever com outras pessoas, né? Pessoas que ele confiava da questão da psicologia junguiana, analítica, né? Nesse estudo analítico. Enfim, então estou fazendo uma ressalva sobre o livro é muito interessante, né? O Jung escreveu e também outros companheiros deixaram sua colaboração aí nesse livro. Então, eu tirei um trecho e o próprio Jung escreveu, então ele diz assim: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas uma imagem simbólica. Tirei 2 trechos aí de partes, né, do pensamento dele. E agora, né, nós vamos aí parar de compartilhar, né, e abrir, né, e um pouquinho, deixa eu só fechar essa fila. Eu acho que a Nancy abriu a fila para falar, mas foi logo no início, né? Fiz essa introdução, vocês já sabiam do texto. É um texto, e quem já não sonhou, né? Quantos sonhos a gente já não teve, né? Então a gente às vezes lembra, às vezes não lembra, às vezes a imagem é muito nítida, ali dias, horas, né? Horas, dias, meses, até anos, uma vida inteira, aquelas imagens na nossa consciência, ou às vezes não, é fugídia, né? As imagens fogem, ou às vezes a gente nem lembra direito, né? Ou às vezes a gente tem aquela sensação e sonhou algo, mas não está lembrando, né? Então, são várias situações que acontecem aí no nosso mundo mental, no mundo da alma, né? E o Jung traz essa observação da questão dos símbolos. Eu vou abrir para vocês, né? Logo, logo, mas estou fazendo só a introdução aqui. Ele traz a questão dos símbolos que nós vamos estudar lá no momento certo, tem aulas específicas para isso. Mas eu adianto que quando ele traz símbolos, não é símbolos, é símbolos e tem significados profundos, né? Porque a gente vive num mundo simbólico, tudo é símbolo, né? A nossa linguagem, seja ela falada, seja escrita, seja através da mímica, né? Tem símbolos, né? A nossa linguagem já é simbólica. Mas quando o Jung fala de símbolos, ele está falando de algo mais profundo. E aí a gente vai estudar lá na frente, que são as imagens arquetípicas, né? E os arquétipos, né, são estruturas que nós vamos estudar, mas a gente vai entrando nos arquétipos através das imagens que ele nos dá.
Então, a gente chama de imagens arquetípicas. E eu abro agora um pouquinho. O que vocês acham de tudo isso aí, antes de passar as reflexões, né? Quem gostaria de comentar alguma coisa? Se não houver comentário, a gente prossegue, tá bom? Eu só Ô, faço assim. Luiz, Não, pode falar, Euzinho. eu vou arriscar. Eu tô nessa floresta aí, viu? Eu tô nessa floresta aí. Mas é assim, é, nós nos vemos sempre sobre tudo, não é? Então ele fala que ele está sonhando, ele se vê como um cavaleiro sobre a muralha. Então, eu entendo que ele se viu como ele acha, como ele se acha, né? O ego dele ali, como ele se acha, todo pomposo, todo poderoso, e a gente é assim, né? Mas quando ele se vê frente a frente com a realidade, representada pela bruxa ou pelas flechas, né? Que aí poderia ser uma chamada de atenção, olha, não é bem por aí, não é bem assim, então interpretou-se como sendo flechas, porque foi contra o ego dele, né? Então eu vejo como essa parte, porque ele fala dos medos, e nós temos os nossos medos, mas quais são esses medos? É de sermos descobertos, né? Eu sei que mais para frente você vai falar de máscaras, essas coisas, né? Então a gente tem esse medo aí. Então, quando se vê frente a frente, porque assim, muitas vezes nós somos alertados durante o sono, né? De algo que a gente, do nosso comportamento, algo que a gente não esteja é, caminhando de forma correta, como deveria ser, né, dentro dos ensinamentos que a gente recebe, enfim. E aí, então, quando a gente se vê diante de um alerta, representa dardos, né, flechas, que ai, acabou comigo. É mais ou menos isso que eu entendo. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar aí todas essas reflexões que você fez e colocar as reflexões aí de cada um, para a gente ver o quanto é rico, né, Euzinha? Cada um vai refletindo, cada alma, cada um tem e dá, né? E é importante isso. Então, nós Um vamos vai conversar um pouco. complementando o outro, né? Vou compartilhar, tá bom? E a tela cheia, e de novo. Boa noite. Boa noite. Olha, vocês estão vendo aí? Reflexões do grupo? Sim. Sim, né? Vou colocar a primeira reflexão. E o pessoal aí foi muito bom, né? As reflexões são grandes aí, é bom. Tem umas menorzinhas, outras maiores, mas o importante é o conteúdo, a profundidade, né? Então, alguém disse assim: penso eu avaleiro, o ser sonhador é o nosso consciente. Frente às turbulências dos desafios a serem enfrentados no dia a dia, representado pelas flechas que o atacavam, aliado a isso a bruxa, representando os conflitos internos, as sombras dos medos e culpas, e ele, no final, se vê obrigado a descer da ponte levadiça, falsa segurança, e enfrentar aquilo eu sufoco. Vejo, em meio ao pesadelo em desenvolvimento, o surgimento da vontade de enfrentar o que está impedindo a libertação do cavaleiro, embora receoso do embate. Interessante essa reflexão. Então, alguém enxergou o cavaleiro, o ser sonhador, como consciente. Lógico que a gente não começou a estudar ainda, né, a questão do estudo propriamente dito, mas a gente já falou desse assunto. O consciente, né, ele é o sujeito ou ele é a propriedade?
Vocês lembram? É o sujeito consciente? A gente até pode falar assim, né? Ah, é a minha consciência, é o consciente, isso é natural, mas o estudo a gente vai propor, a gente vai começar a diferenciar isso. A consciência ou consciente, ele é um efeito, ele é construído, né, por algo. Então, em estar falando não é o consciente. O cavaleiro, o ser sonhador, não é o consciente. A gente poderia dizer, e é o eu, é o ego, e a gente vai dando esses nomes. Porque a consciência, depois a gente vai aprender isso, ela é formada por conteúdos que são inconscientes, quando esses conteúdos passam pelo ego e se torna consciente. Então, a consciência não é a causa, ela é um efeito produzida por algo. E esse algo a gente chama é o ego, é o sujeito, é o sonhador. Então, cavaleiro, o ser sonhador, é o ego. Tudo bem? Então, só para a gente ir entendendo algumas coisas. Mas a reflexão é boa. Então, alguém colocou e dizendo que as turbulências, os desafios, né, do dia a dia, vai representar essas flechas, né? Interessante isso, né? Porque a flecha é algo, um símbolo forte, né? Ela tem uma direção, ela vai em direção de algo. Então, e vai na direção do cavaleiro do ego? E quais situações são essas? E vai de encontro a ele, sendo atacado. E ele vê aquilo como uma ameaça, como algo e vai ferir, e vai matar, e vai doer, né? Vai atingir o ego. Quais são essas situações que vêm como flechas, né, no ego? Então a gente precisa refletir, a gente vai andar por esse caminho. E a bruxa? A bruxa é sempre essas representações, né? A gente está falando tudo de símbolos, vocês estão percebendo? Cavaleiro, nós estamos falando de flecha, nós estamos falando de bruxa, isso são símbolos profundos. Então, a bruxa, normalmente, no nosso psiquismo, normalmente, lógico que tem outras interpretações, mas nos passa algum medo mesmo, né? Algo e vai transformar ali, né? Até nos contos de fada, né? Vai transformar alguém ali em sapo, em bichos, né? A bruxa tem poderes sobrenaturais, né? Então, a bruxa é algo e nos mete medo. Lógico, tem outros símbolos da bruxa também, mas o grande símbolo, assim, da maioria é esse. A bruxa mete medo. E aí, representando pelos conflitos, vai falar de medo, de tudo isso. Vou baixar aí um pouquinho, né? Não a ponte levadiça, mas parar de compartilhar, para que a gente possa refletir sobre essa primeira reflexão já, dessa irmã ou irmão, e é muito profunda, trouxe muitos símbolos ali para nós, não foi? Eu agradeço quem fez a reflexão. Toda vez que eu fizer alguma pontuação, pessoal, não estou negativando nada, não. Eu não sou Serasa, não. Eu não estou negativando. Eu estou fazendo as observações para que a gente possa, ali no meio, ir entendendo algumas coisas. A gente pode falar, e assim, quem está falando é o meu consciente. Bem, pode falar isso, né? Mas no estudo que a gente está propondo, a gente vai começar a entender alguns aspectos. Por exemplo, né, eu já dei alguns exemplos aqui, vou dar outros exemplos, né? Imaginemos e eu vou pedir para vocês, normalmente, já pedi isso, vou pedir novamente, para vocês pensarem em algo. E aí eu falei da outra vez para pensar numa flor. Se vocês fecharem os olhos, né? Não vamos fazer esse exercício aqui não, mas só vamos acompanhar. Se vocês fecharem os olhos, imaginar uma flor, vou trazer uma flor aí, a cor dessa flor, o formato dela, o aroma, tudo isso, vocês vão conseguir mentalizar, não vão? Vão conseguir. Mas vocês estão pensando na flor e vai aparecer outros pensamentos na esfera mental, além da flor que vocês estão pensando. Vai aparecer esses pensamentos, às vezes pensamentos que eu não quero, indesejáveis no momento, e vai vir.
Quem é que está pensando? De onde está vindo essas flechas? Porque eu, enquanto ego, enquanto avaleiro, eu estou pensando na flor, mas de repente vem outros pensamentos. De onde vêm esses pensamentos? Será que é do meu inconsciente? Será que é sintonia com outras mentes e aí eu estou absorvendo? Será que é do próprio ambiente espiritual, por indução, eu apto isso? Da onde está vindo esses pensamentos na minha esfera mental? Eu só sei que está vindo. Mas eu não pensei, eu em o ego. E a gente vai aprender muito sobre o ego, o ser aí, a pessoa que sou nesse momento e falando com vocês. O centro da consciência, encarnado aí. Estava pensando na flor, mas de repente veio tudo isso. Agora, quem gostou aí da reflexão desse irmão aí? Pode comentar aí alguma coisa? Quem quiser, né? Olha, se alguém não for comentar, eu vou trazer outros, e são vários, né? Para dar tempo aí, né? A gente reflexionar. E aí eu vou fazendo sempre uma observação ou outra, só para enriquecendo, tá bom? Vamos lá de novo, e a gente vai projetar novamente mais uma reflexão. Então, a gente reflexionou aí nessa, né? Deixa eu botar aí. Agora, mais uma. Então, alguém disse assim, o avaleiro é o próprio sujeito. Olha, já começou ali, o próprio sujeito. Que sujeito é esse? A gente vai dando os nomes. O eu, o ego, Luiz. A pessoa. A floresta pode simbolizar um estado de confusão do próprio indivíduo, ou seja, do sujeito. Interessante. A floresta, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, pode sim representar. Pois a própria imagem da floresta escura pode evocar medo e ansiedade, representando a dificuldade em enfrentar o desconhecido e o potencial de perigo ele pode conter. Entretanto, apesar dos aspectos negativos, a floresta também pode ser vista como um lugar de potencial descoberta e crescimento pessoal, onde o indivíduo pode confrontar seus medos e encontrar novas perspectivas sobre si mesmo. Como vemos no final, ele se propõe a sair do castelo e enfrentar a bruxa na floresta. Essa reflexão é interessante, porque vai olhar a floresta como um tesouro, como algo precioso, e pode ser um potencial de descoberta. Interessante, assim, essa reflexão da floresta, né? Esse potencial que nós temos para o crescimento. Mas, como todo crescimento, ele precisa do E para a gente crescer. A gente precisa de desafios, não é? Eu vou parar de compartilhar para fazer uma reflexão sobre esse assunto. Tá? Vamos imaginar, e para estimular vocês aqui também. O cavaleiro está ali, né? Lembra o cavaleiro? Vamos pulsar lá na mente. Lá. O cavaleiro é um guerreiro nobre, não é? Ele é nobre. Ele segue uma regra de conduta. Ele não age de qualquer maneira. Ele age dentro de uma regra de conduta. E ele está sempre destinado a proteger algo grandioso. O cavaleiro é assim. Ele sabe se defender, porque ele pratica artes marciais, né? Ele tem todo um aparato de defesa, além do próprio corpo dele, né? É todo protegido. Na maioria das vezes só fica os olhos aí de fora, não é? Às vezes só fica os olhos, mas ele é todo protegido, blindado, e ele é um guerreiro nobre. E aí eu vou dizer assim, nós, enquanto egos, enquanto pessoas, nós vivemos protegidos? Será que a gente vive protegido? Mas por que a gente vive tão protegido assim? Do que a gente tem medo?
Por que a gente anda tão blindado? E aí eu vou colocar só 2 defesas nossas. Não vou falar de muitas, vou falar de 2, porque a gente vai estudar isso lá na frente. Não vou dar nomes a ela, vocês vão ter que descobrir, tá bom? Vou falar da primeira. Sentimentos eu tenho, desejos eu tenho, pensamentos eu tenho, características íntimas minhas, aquilo e eu tenho mais dificuldade de lidar comigo, eu reprovo em mim, eu sempre vejo fora. E mecanismo de defesa é essa? E defesa é essa que eu estou usando. Eu tenho sentimentos e eu desaprovo, eu não concordo. Eu tenho desejos, eu não contaria nem para mim mesmo, de vergonha eu tenho. Eu tenho pensamentos maliciosos, gananciosos, pensamentos bem malignos, no sentido de perversos, pervertidos. Eu tenho características em mim e eu morro de vergonha e eu transfiro isso para fora. Que mecanismo de defesa é esse? Vocês já ouviram falar nesse mecanismo de defesa? Alguém sabe? Pode falar, Mônica? Luiz, eu nunca escutei falar nesse mecanismo, mas para mim eu entendo. E aí, quando você fala assim, não, porque o cavaleiro, ele teoricamente é uma pessoa, normalmente ele é uma pessoa boa, que está defendendo alguém, ou alguma coisa, né? E aí é nessa questão que chega para mim. Eu não consigo ver o cavaleiro única e exclusivamente como um indivíduo bom e que está sempre protegendo algo bom. Justamente por conta disso, porque quando a gente está escondendo, né? Quando eu estou escondendo alguma coisa, apesar de eu saber que eu estou fazendo coisa errada, apesar de saber que se vier a ser descoberto vai me causar um dano maior, é sim o meu ego, é sim a minha acomodação de não querer mudar, porque, vamos supor, de repente eu estou numa situação confortável na minha vida material, e aí alguma coisa que eu estou fazendo, que pode ser uma coisa fora do padrão de certo, eu vou ter que sair daquele conforto. Por exemplo, o trabalho. Às vezes eu finjo que eu sei alguma coisa, né? Que eu tenho um estudo em alguma coisa, eu não tenho. Mas se eu falar, se eu não continuar com essa mentira, que todo mundo, de alguma forma, está lá acreditando que eu tenho aquele curso, que eu tenho aquela habilidade, eu não vou conseguir me manter, se é que eu conseguir. E muitas vezes aí que é o problema, né? Porque eu consigo enganar um tempo, mas eu não consigo enganar a vida toda, né? Vai acontecer alguma coisa que vai me derrubar, né? E aí é o caso do cavaleiro. Ele é forte, ele é bonito, ele faz, ele acontece, mas quando chega a bruxa, de fato, realmente a gente pode ser derrubado. Então, eu não sei classificar o que é essa característica aí, né? Para mim está relacionado com o ego. Então vamos lá, vamos devagar, né? A gente não está no estudo propriamente dito, estou fazendo essas provocações, é interessante, né? Mas primeiro vamos falar dessa defesa, depois a gente fala da nobreza e esse cavaleiro. Então esse mecanismo ele faz para fora, ele tira de dentro dele, ele não suporta aquilo, e aí é mais confortável ele ver fora, nós chamamos de projeção. Tá bom? Nós vamos estudar, é isso. É projeção. Quando eu falo que o cavaleiro é nobre, porque ele faz tudo com seus interesses. E os interesses dele é nobre. Para ele é nobre. Para o outro pode ser que não seja nobre, mas ele, na consciência dele, ele está seguindo uma regra de conduta dele, né? E ele está atendendo a algo maior. Então, para ele é nobre. Aquilo é nobre para ele. Lógico, a gente vai ver é nobreza, né, lá na frente, mas para ele é nobre. Se perguntar para um indivíduo
e ele vive a vida trapaceando, enganando, matando, roubando, e perguntar para ele quando ele vai fazer isso, ele faz com muita dedicação, ele é nobreza para ele faz até em nome de algo maior, né? Então, ele vai fazer. Então, para o guerreiro, ele vai ser sempre nobre. Mas depois a gente vai entender essa nobreza lá na frente, porque é a consciência que ele tem. Tá bom? Então, essa é a primeira proteção dessa blindagem desse guerreiro. Ele vai projetar para fora, ele não suporta dentro dele mesmo. Ele está com medo de algo fora e não sabe, e o inimigo não está lá. O inimigo está onde? Aí. Porque se o inimigo estiver lá, como disse James Hollis, se o inimigo está lá, ele não está aí. Se ele não está aí, eu não tenho nenhum peso na consciência e responsabilidade em me auto-observar, em me auto-transformar. Então é mais fácil eu ver o inimigo lá. Agora, uma outra característica, e vocês vão dar o nome, eu dei o nome da primeira, tá bom? É projeção. Isso é mais fácil. Nós vamos estudar outros mecanismos mais complexos. Mas a projeção é tão simples, né? E ao mesmo tempo complexo. Vamos falar de outro mecanismo e nós nos brindamos. E aí, nós temos insegurança, não temos? Temos insegurança, nós temos medos. Só e diante dessa insegurança, desse medo, nós nos sentimos protegidos. Nós nos sentimos protegidos. Nós nos sentimos servidos. Quem é que se sente servido aí? Quem é que se sente protegido e servido e ao mesmo tempo é inseguro e tem medo? E essa confusão acontece com a gente. E aí a gente cria uma situação fora da gente para buscar essa segurança, para buscar essa servidão fora da gente. Normalmente, a gente diz assim, né? Olha, eu vou ler só não vou ler, não, eu vou lembrar um trecho da Bíblia, né? Ali diz que foi a tentação de Jesus, e diz assim, não é? Aos teus anjos darão cuidado, aos seus anjos darão cuidado ao teu respeito. Te tomar-te-ão nas mãos e não te deixarão tropeçar. E aí começa ali, né? Vocês lembram desse trecho? E diz que o tentador falou para ele, e aos seus anjos darão, né, conta de ti, ou seja, não te deixarão tropeçar. E está falando ali para nós, o ego nosso. Nós se sentimos tão protegidos, não é? E ao mesmo tempo somos tão inseguros. E aí a gente coloca essa segurança fora da gente. Porque a gente acha que alguém vai realizar o que compete a gente realizar. Então a gente transfere para alguém. E aí a gente fala assim, não, o meu anjo da guarda vai me proteger. Olha, Deus está me protegendo, me abençoa, Jesus me abençoa. E a gente vai dando símbolos. Tudo isso é verdade? É, mas de acordo com as leis, né? Mas o que compete a mim, eu estou fazendo? E aí a gente faz o quê? A gente vai fazer um processo de mecanismo, isso é uma defesa inconsciente, de transferência. A gente vai transferir. Eu vou transferir para algo externo e compete a mim fazer. Isso, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, mas, quem ouvir esse vídeo e essa aula, não me interprete mal. Mas é o exemplo que está vindo aí na minha cabeça. Então, muita gente diz assim, e Jesus vai voltar. Vocês já ouviram isso? Jesus vai voltar. Se a gente for analisar, não estou generalizando,
Mas se a gente for analisar o que está por trás dessa frase, a gente vai chegar num ponto e entender assim, olha, Jesus vai ter que vir aí e vai realizar tudo que compete a gente realizar. Porque eu não quero realizar. Então, ele vai realizar os meus desejos. Eu quero ir por uma situação melhor, eu quero estar melhor, eu quero estar em paz, e os outros não vão estar em paz, porque eles são devedores, e ele vai realizar aquilo que compete a mim realizar, ou seja, me salvar, mas salvar do quê? Então, a gente precisa interpretar até as nossas palavras num processo de autoconhecimento. Agora, trazendo para o Espiritismo. Olha, vai encarnar aí alguns espíritos grandiosos, ó, o mundo de regeneração, e a gente fica balbuciando isso. É um mecanismo de transferência de responsabilidade. Ninguém vai fazer o que compete a mim fazer. E a primeira coisa no autoconhecimento, essas duas coisas a gente vai aprender, isso vai virar um mantra. A gente vai observar o que a gente projeta e a gente vai observar o que a gente transfere. E nós vamos trabalhar isso, porque isso é a herência do espírito. Vocês estão entendendo? Ou está muito pesado aí? O pessoal está quietinho, Ossana Abesco, Luiz, Simone, Guzmán. Eu acho que pegando esse gancho que você falou, nós podemos usar a própria palavra que Jesus nos disse, né? Ajuda-te que os céus te ajudará. Para a gente não ficar dependendo de que eu estou aqui no meu comodismo, tá acontecendo isso porque o outro fez, ou porque aconteceu. Mas eu não coloco em ação para eu poder me melhorar, né? É isso mesmo, Simone. E normalmente o ego e somos, a pessoa e somos, e a gente vai aprender a usar as palavras aqui. Às vezes a gente escorrega mesmo, a gente vai falar o meu ego. Quem está falando é o ego, porque o ego é possessivo, tudo é dele. Então, o ego e somos, nesse momento, ele se coloca sempre num papel, sentado num trono. E aí as pessoas sirvam a ele. Até Jesus, os espíritos maiores, tudo vai servir a ele. Então, assim, ó, o meu Deus vai, né? Tipo um servidor. Vai lá, Deus, vai, me serve lá. Jesus, faz isso por mim. Ó, os espíritos maiores, faz isso. Eu só fico dando comando. Porque eu sou preguiçoso, eu não quero realizar. Até para pegar o prato na mesa, eu peço para alguém, espírito superior, traz isso para mim. Então, se ele é superior, ele vai ficar se servir, não é? Então, a gente precisa começar a ter responsabilidade. Então, e compete a mim, e aí as leis vão interagindo de acordo com as minhas ações. Não é o contrário, não. As minhas omissões também, a lei age. Então, faça, porque as coisas acontecem. É isso que Jesus falou. Faça a tua parte, o céu te ajudará. Faça, porque o movimento é teu. Quando eu starto o movimento, aí as coisas começam a acontecer, mas eu preciso trabalhar. O preguiçoso, não. Sabe aquela história? A gente tropeça muito. Eu já contei essa história 1000 vezes, vou contar de novo. Olha, eu estou no ônibus, estou dirigindo o meu carro, e aí eu estou indo para o centro espírita. Vamos falar e vamos dar um tiro no nosso pé, e vamos falar de nós, a maioria espírita aí, né? E aí está uma chuva danada. Uma chuva. Aí, na hora, eu estou chegando no meu compromisso no centro espírita, para de chover. Aí eu vou, entro no centro, e aí lá eu falo, olha, os benfeitores, Deus, sei lá, a gente coloca os nomes aí, só parou de chover para eu entrar aí no centro. Como se eu fosse o centro do universo, né? Como se eu fosse um rei, né, poderoso, né? Ali uma pessoa totalmente protegida, e os outros não, né? E os outros não. Lembra da resposta que Jesus dá à tentação, né? Então ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando aquela imagem simbólica, a gente vai ver, não é nada de Satanás, nada disso, são imagens simbólicas, e a gente vai estudar tudo isso, né?
Tudo bem, pessoal? Vamos aí. Hoje eu se empolguei, né? Na segunda reflexão aí, e vamos colocar mais reflexão, porque a vida é feita de símbolos de reflexão. Vamos lá. Deixa eu pôr a tela inteira. Mais uma reflexão aí para a gente, né? Deixa eu botar aí. Mais uma. Ó, essa pequenininha, mas profunda. O importante é a profundidade. Ele falou assim: acho e a mensagem é nos passar e não devemos nos esconder diante das dificuldades. O medo, muitas vezes, é necessário, assim como a necessidade de enfrentá-lo também é. Interessante, não é? Porque aí pegou um ponto. Olha, nós estamos nos escondendo do E, das dificuldades. Que dificuldades são essas, Luiz? E aí, cada um vai reflexionar dentro do estudo que a gente vai ter sobre essas dificuldades. Porque dificuldades, desafios, a gente vai ter, cada um tem a sua. Mas por que eu estou com medo de enfrentá-los? Se eu sei que através desse enfrentamento eu vou crescer. Então, aí é um ponto interessante. Vou aproveitar e passar mais uma. Alguém disse assim: a mensagem é enfrentar os seus medos, sair do seu castelo e enfrentar as adversidades da nossa vida. Interessante esse ego, essa pessoa, essa alma, ele colocou. E nós falamos assim também, ó, a mensagem é enfrentar, na hora que a gente for reflexionar lá para frente, nós vamos botar assim, ó, a mensagem é enfrentar os meus medos. Nós vamos falar assim, não é seus, não, é os meus. Lógico que a pessoa refletiu com base no texto, mas eu estou dando um toque aí, porque todos os textos eu compartilhar e a gente conversar é sempre em primeira pessoa. Eu vou fazer uma reflexão sobre mim. Então, ali está dizendo meus medos, meu castelo e enfrentar a minha vida. Tudo bem? Então, qual é o meu castelo? E brindagem é essa que eu estou fazendo? E proteção é essa? E esconderijo é esse que eu me escondo ali? E medo eu tenho? E adversidades são essas? Então a gente vai refletir nesse aspecto. E outra alma querida diz assim: a bruxa é o meu eu. Olha, interessante o ego falando e a alma falando. Olha, a bruxa é meu eu. Sim, nós temos vários eus, né? Mas vamos falar do eu aí encarnado, né? E está se manifestando agora, né? A bruxa sou eu, é isso? E alguém quer falar? Tentando me mostrar, ou seja, mostrar para encontrá-lo verdadeiramente. Ó, desculpa, eu me atrapalhei. Tentando me mostrar e para encontrá-lo verdadeiramente, devo sair da zona de conforto, enfrentar os desafios, dominar meus medos e acreditar que eu sou capaz. E agora eu paro de compartilhar, porque essas 3 observações aí foi interessante. Olha, eu falo mesmo, se deixar eu fico falando aí, mas eu gostaria que vocês compartilhassem também. Antes de eu falar, gostaria de reflexionar sobre essas 3 aí? Temos 29 pessoas. Nancy? Eu acho que o microfone só está aberto. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, logo no começo, quando você falou imaginar uma flor, quando eu fiz o curso de médium, o professor dava essas técnicas para a gente, né? E é muito interessante. Mas eu não estou assim me sintonizando nessa floresta negra. Eu não estou conseguindo saber o que seria essa floresta negra. Seria alguma coisa de vidas passadas ou entrar dentro do poço da emoção da gente, é isso? Então, nós estamos discutindo exatamente isso. Né? Ah, tá. Mas a floresta negra, nós vamos, né, ainda tem mais reflexões para frente,
Mas a floresta negra é como a gente enxerga. Cada um vai descrever o que é, né? Então, é uma floresta negra, uma floresta distorcida, as árvores tudo distorcidas, aquela escuridão, aquele nevoeiro. E símbolos são esses? Hein, Nancy? Isso te representa? Isso é legal ou é algo ruim? O que te passa um símbolo desse? Olha, eu acho que alguma coisa ruim, que talvez não seja o meu caso, medo de enfrentar. E você acha essa floresta negra, essa escuridão, esse nevoeiro, né, animais estranhos ali correndo, tudo aquilo, você acha isso está fora ou está dentro de ti? Está fora ou está dentro do quê? De ti, de você? Não, para mim não. Eu, no caso, eu vejo uma floresta clara, não negra. Então, é isso que a gente está discutindo. É porque cada um se enxerga. Entendi. Entendeu? Não é eu que vou falar essa floresta está dentro de ti. É você que tem que descobrir. Porque em mim existe uma floresta muito negra, muito bagunçada. E essa floresta simboliza o quê para mim? Imperfeições, tendências, desejos. Todos os distúrbios eu tenho dentro de mim e não quero aceitar. Essa é a floresta que existe em mim. É o meu inconsciente profundo. Seja dessa vida, o inconsciente dessa vida, e de muitas vidas eu pisei na jaca, eu tomei caminhos errados. Então, tudo isso existe dentro de mim. E eu preciso tomar contato com isso. Essa é a minha floresta negra. E tenho. É o que me faz hoje ser assim. Então, cada um vai enxergar. O outro vai enxergar dentro de si só floresta boas. Só floresta, paisagens lindas. Mas dentro de mim eu enxergo não só o lindo, como também o escuro. Porque a gente vive no mundo dual. Senão a gente não estaria encarnado no mundo de provas e expiações. Aí existe, se alguém bater numa face, Jesus disse, ofereça a outra. E aí eu vou trazer um outro símbolo para vocês. Quando ele falou uma face, a face da maldade, da escuridão. E a outra face, a face da bondade, né, da clareza. Trazendo esses símbolos agora. Então, se alguém te trata mal, trate o bom com bondade. É isso que ele está dizendo. Lógico, isso é uma interpretação. Se alguém te xinga, te maltrata, te despreza, não dê a mesma face da maldade, dê a face da bondade. Trate bem, com coerência, mas com firmeza, né? Esses são os símbolos do mundo de provas e expiações. E a gente é dual. Se a gente fosse todo luz, a gente não estaria aqui, viu, Nancy? Se a gente fosse todo luz, com certeza a gente não estaria aqui. Porque dentro de nós existe sombra, existe escuridão e existe luz. Existe mais escuridão do que luz, Luiz? Aí cada um vai ver dentro de si. Bem? Mônica? Oi, só um comentário. Em cima disso que você está fazendo, eu participo de um outro grupo de estudo aí, e ontem, por um acaso, tem tudo a ver com, pelo menos eu estou achando que tem tudo a ver com o que você está falando agora. E aí foi falado numa questão, a gente acabou chegando numa questão que é bem prática de hoje, principalmente de nós espíritas, né? Por conta desses trabalhos online que nós estamos fazendo. Então, assim, foi perguntado para todo mundo, né? Você acredita que realmente, quando você está fazendo um trabalho virtual, é possível, de fato, você transferir uma energia para alguém boa, positiva, e te curar? Aí as pessoas, todo mundo, né? Óbvio, né? Na hora lá, todos nós, sim, claro que sim, né? Até porque a gente trabalha com isso. E as pessoas trazem um retorno que muitas melhoram, não chega a curar, mas melhoram. Tá, e por que que eu não acredito quando eu estou xingando alguém, maldizendo alguém, criticando alguém, seja
dentro da política, dentro do trabalho, dentro da minha família, dentro do trânsito, né? A pessoa não está lá no trânsito, como aconteceu alguma coisa, a pessoa não está escutando que eu estou xingando ela, mas eu sinalizei. Vibracionalmente, eu sinalizei. Por que que eu não acredito que isso eu vou fazer o mal para ela? E mais, dentro desse mal que supostamente eu estou fazendo para ela, assim como supostamente eu posso fazer um bem emitindo as minhas vibrações, o quanto mal eu estou fazendo? Porque assim, quando eu faço bem para mim, aliás, perdão, quando eu estou fazendo bem para alguém, todo mundo sabe muito bem que eu estou fazendo mais bem para mim do que para a pessoa. Então, a lógica é a mesma. Quando eu estou vibrando energias ruins, porque aquela pessoa está errada, porque aquela pessoa não presta, porque aquela pessoa é horrorosa, e fala, né, hoje, com esse problema político que a gente vive, existe muitas brigas, né? Que energia e quem está do meu lado e o que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo comigo? Aí todos nós caímos, né? Obrigada. Não, é isso. Alguém levantou a mão aí também? Baixou? Quem foi? Eu não vi. Iria falar? Então vamos prosseguir. Ó, pessoal, pode participar, tá bom? Às vezes as colocações que eu faço é para enriquecer, não tem certo nem errado, o importante é a gente reflexionar, né? Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir e vejam aqueles que têm olhos de ver. Cada um vai enxergar e vai ouvir de acordo com o seu nível de compreensão, né? Por isso que a liberdade de consciência é uma lei sagrada. Por isso que os grandes mensageiros divinos sempre falavam através de símbolos, e através dos símbolos ele deixa o livre pensar. Cada um vai interpretar de acordo com o que tem, tá bom? Eu estou dando alguns toques para que a gente possa ir vendo alguns outros pontos, e vocês podem fazer isso também, como a Mônica fez aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos reflexionar com mais um pensamento aí, né? Porque a gente precisa aprender juntos, nós somos todos aprendizes, não é? Assim a gente fala, todo mundo está vendo aí. Então, alguém fez uma reflexão dizendo assim: o castelo representa a zona de conforto e proteção do sonhador. Interessante essa abordagem, porque o castelo, né, aquele castelo medieval, aquelas coisas, né, e a gente se escondia ali, né? Coisa fica por minha parte, né? Elas edificações, ela trazia uma segurança, uma proteção, não era? E alguém ficava ali protegido na sua zona de conforto. Interessante. A tempestade de flechas simboliza crises internas e ameaça a segurança de quem está ali no castelo. Interessante também essa abordagem. A bruxa enfurecida é a própria sombra, emoções reprimidas, os traumas não enfrentados. Interessante essa abordagem da bruxa também. A floresta escura é o inconsciente, o lugar do autoconhecimento. Olha, interessante. É dizer, o inconsciente é o material ali, a gente pode se autoconhecer. Interessante também essa abordagem. E baixar a ponte levadiça mostra é hora de sair da defesa e encarar os próprios medos. Olha, e reflexão interessante, né? Ou seja, baixar ali a ponte levadiça e sair do castelo e é protegido é uma atitude de coragem para enfrentar os medos. Olha que interessante. Então, ela resume dizendo assim: mensagem principal: o sonho convida o sonhador a enfrentar as suas sombras, sair da zona de conforto e iniciar um caminho de transformação interior. Essa reflexão aí trouxe muitos aspectos interessantes para a gente, não foi? Resumiu bastante coisa que a gente está falando aí. Você vê a riqueza de detalhes de todas, né? Essas reflexões. Valmir, pode falar, Valmir? Eu me identifico muito com essa reflexão. Eu acredito muito nela, né? Porque a gente está no castelo, é a nossa proteção, é onde a gente foge dos pensamentos negativos que a gente tem, todo mundo tem, concordo com o que você falou, né? Nós estamos muito longe de estar numa floresta florida e cheia de
de cores, né? É devido não só nessa, mas a gente tem outras vidas que vêm à tona, né? E essas flechas, eu concordo plenamente com que essa reflexão faria a mesma reflexão. E essas flechas são as nossas consciências, né? Os nossos medos que vêm. Às vezes a gente está bem, de repente vem tudo aquilo, sai tudo lá que está guardadinho, que a gente guarda, e vem, né? Onde a gente relembra, onde a gente lembra, onde pensamentos horríveis, que nem você falou, vem os pensamentos, às vezes eu tenho os pensamentos, eu falei, meu Deus, mas como é que veio isso na minha cabeça? Como é que eu sou possível? Não é possível pensar isso, disso ou daquilo, né? E quando a gente baixa essa porta do castelo para a gente enfrentar, é nada mais que a nossa reforma íntima, né? Que a gente está tentando. Aqui, a gente estar aqui, a gente está abaixando a nossa porta, né? E indo em encontro aos nossos medos, enfim, tudo que nos perturba, né? Então, eu concordo. E a bruxa usa as alertas, né? É aquilo que aparece, ó, vem aqui que eu quero resolver isso, né? Eu concordo plenamente, né? E aí fala da nossa reforma íntima também, né? É onde a gente começa a coragem, né, de resolver aquilo que nos incomoda, que nos perturba, que faz uma pessoa que não é do lado bom, né? Eu acho que é uma constante, né? As nossas reencarnações, é a nossa briga, nosso lado bom e o nosso lado ruim. É a nossa transformação. Por isso que precisamos nos reencarnar muitas e muitas vezes, para purificar tudo isso. Então, é muito interessante. Muito, muito boa abordagem, né? Então, a gente, no processo, e a gente está sendo convidado, pessoal, né? A gente vai iniciar o estudo, essas aulas essas são muito proveitosas, e a gente já vai conversando sobre diversos temas, né? Mas o estudo é exatamente isso. É a gente, primeiro, estar aberto para aprender. A gente está aberto. E Jesus disse na bem-aventurança lá, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, os espíritos vêm nos esclarecendo. Quando eu falo os espíritos, são as almas e já passaram por esse processo e nós estamos passando, e já estão em outros processos e já têm moral de vir e nos ensinar. Tá bom? Então, quando eu falo os espíritos, assim, nas minhas questões, eu falo os espíritos e tal, é nesse sentido. Espíritos todos nós somos, falando de espíritos maiores. Então, esses espíritos ali no livro dos espíritos, eles falaram, e o mais rico é ele que tem menos necessidades, não é? A pergunta que eu sempre faço é assim, eu tenho muitas necessidades espirituais? Nós temos muitas, né? Nós temos muitas necessidades. Nós somos muito pobres. Eu preciso de muita coisa. Mas por que Jesus disse, e bem-aventurados os pobres de espírito? Porque ele já dá uma deixa ali para nós. O processo de transformação acontece quando eu aceito e eu estou pobre. Não eu sou, mas eu estou pobre. E eu tenho que ver essa pobreza dentro de mim. Eu tenho que dar nome a essas necessidades que estão dentro de mim, para eu puder ali, eu possa, né? Eu possa enriquecer. Então, a primeira situação que nós vamos bater muito forte aí no sentido espiritual e a gente possa estar aberto para se enxergar. Porque se eu estiver muito brindado, fica difícil esse processo. Nós somos pobres de espírito, ponto. Nós somos pobres de espírito. Nós temos muitas necessidades espirituais. Muitas. Mas é muitas, Luiz, muitas. Agora eu preciso entender esse processo de pobreza eu estou, para que eu possa me enriquecer. Porque a bem-aventurança é para mim. Eu sou pobre de espírito. Então, esse processo, o Valmir colocou para nós, é muito importante, pessoal.
A gente precisa se aceitar. A gente precisa ter olhos de enxergar a nossa pobreza espiritual. Porque a riqueza é fácil de ver. Como disse Jesus, a luz veio ao mundo e os homens, quando ele fala homens, traduzindo, e os seres humanos amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E não veio para a luz, para que neles não se fosse manifestado, porque a eles que agem no mal não querem vir para a luz. Mas a eles que agem no bem, vêm para a luz. Ele está dizendo para nós, quando a gente tem umas atitudes, a gente reprova, é negativa, a gente não é deixar isso vir para a luz da consciência. A gente fica escondendo. A gente esconde. Jesus veio ao mundo, nele tinha escuridão, não? Nele tinha escuridão em Jesus? Não, nele não tinha. Porque já é uma alma que a gente nem consegue compreender ainda, mas é uma alma muito elevada. Agora, em nós há muita escuridão e a gente precisa aceitar isso. Mas aceitar e cruzar os braços, diz, não, trabalhar. Não transferir, lembra? Senão eu vou transferir. Não, Deus vai me abençoar, Jesus vai me abençoar, os benfeitores vão me proteger. Olha, onde eu andar, o anjo da guarda vai me guiar. A gente começa a transferir responsabilidades e compete a mim fazer. Eles vão me ajudar desde que eu eira. Desde que eu faça. Porque a tarefa é minha, não é do outro. Então, esse é um processo que dói, mas a gente vai aprender a fazer isso. Transferência, e não. Não vamos transferir responsabilidade. Olha, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa tem um olhar malicioso, aquela pessoa rouba, aquela pessoa mata. Eu estou projetando. Ah, Luiz, então eu não posso ver o mal fora e tudo é projeção? Não é isso. Mas o bem, ele não ressalta o mal. O bem não ressalta o mal. Ele corrige de outra maneira. Se a gente está ressaltando o mal existe dentro da gente. Pode ter certeza disso. A floresta escura está lá, no nosso interior, ela pode e deve e vai vir para o exterior. Quando a gente vê aquelas paragens aí descritas nos livros sobre o mundo espiritual, quem criou aquilo? Quem foi? Foi Deus? E aí a gente vai estudar um pouco sobre quem é Deus, né? Mas foi Deus? Aquelas paragens, né? E o André Luiz, não é André Luiz, né? Acima dele, põe ali André Luiz, os benfeitores maiores, vai descrevendo as paragens umbralinas, trevosas. Aquilo saiu de dentro de alguém, e de muitos. E nós não estamos alimentando isso também, como nos disse a Mônica? Porque a psicosfera do planeta é alimentado por mentes. E eu sou um ser pensante. O que eu estou criando? O que eu estou criando, eu vou viver ali. E eu já vivo ali, como disse James Hollis. Eu já vivo na floresta. Eu só não sei. Eu já vivo. Então a gente precisa entender aonde eu quero morar. Mas vamos lá, né? Filosofia é bom, mas vamos botar mais pensamentos, porque vocês viram e as reflexões foram tão profundas e deixou esse e fala empolgado, né? Gostei aí, colocaram mesmo assim bagagem e isso é interessante. Alguém diz assim, o castelo seria minha bagagem de conhecimentos, sentimentos, emoções e pensamentos. Minha bagagem espiritual enquanto espírito milenar. Olha, interessante. Jesus falou isso em outras palavras. Ele diz assim, e um bom escriba, né? Um escriba era considerado ali depois, né? Foram várias interpretações, mas ele estudioso da lei, né?
do seu tesouro tira coisas boas e ruins, né? E tesouro é nós somos estudiosos aí de nós mesmos. Do nosso tesouro nós vamos tirar coisas boas e coisas ruins, não é? É a nossa bagagem. Porque nós tivemos vivências e agimos, às vezes, bem, né? Agimos bem conforme as leis de Deus e agimos fora das leis de Deus. Mas tudo isso é a nossa bagagem. E aí alguém está dizendo, e o avaleiro é o meu eu. Interessante essa abordagem. Nós temos vários eus, mas quem está falando, e eu está falando, é o eu dessa encarnação. Então eu poderia dizer assim, o avaleiro sou eu. Né? Em vez de meu eu poderia dizer, o avaleiro sou eu. Porque eu coloco o centro da consciência, da personalidade, da pessoa que sou nessa encarnação, falando. Aí vem dizendo assim, a bruxa e a floresta é a representação da minha parte e é desconhecida por eu mesma. Interessante também essa abordagem. Então, a bruxa e a floresta é representação da minha parte. Olha, nós temos isso mesmo nessa fala do ego. Tudo do ego é dele, é a minha parte, né? E é desconhecida dele mesmo, está dizendo, né? Por eu mesmo. São as sombras a serem desvendadas pelo meu consciente. A resistência do consciente em entrar em contato com a parte desconhecida de mim mesma. É a luta nossa para o autoconhecimento. Vou dar mais um ponto, né? A hora urge, o tempo passa. Se não der para a gente falar de todas, não tem problema, porque esse material vai ficar aí, em algum momento eu vou trazer durante aí. Mas eu estou fazendo algumas observações, porque o ego, a pessoa que somos, é muito possessiva. Nós nos sentimos dono de tudo. E esse sentimento de sentir dono, ele traduz o E para nós. Lógico, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Nós estamos no mundo dual, viu? Não é tudo só 80 nem 8, tá bom? Mas eu estou querendo ressaltar e o lado 80, o lado negativo. Quando eu sou muito possessivo, isso quer dizer, ou o ciúme é muito forte dentro de mim, porque o ciúme é um sentimento de posse, de sentir possuidor. Não só de pessoas, mas de ideias, de objetos, de situações. Eu me sinto possuidor. Como eu sei que o ciúme está manifestando em mim? Cada um tem uma forma de manifestar o ciúme. Quando aquilo nos traz uma dor, um peso, algo que está tirando de mim. Agora tem a inveja também. A inveja é um sentimento de se sentir possuidor. Ele ainda não é possuidor, mas ele deseja possuir. A inveja é um pouquinho diferente. Eu desejo possuir algo, seja pessoa, seja objeto, seja ideia, seja valores. Tá bom? Então, nós temos sentimento de ciúme, de inveja em nós, não? Temos? Temos, né? Só pela nossa fala a gente já identifica isso. Tudo é meu, minha. Tudo a gente usa. Ah, Luiz, mas é só figuras de linguagem, isso aí é só falar. Não, né? A palavra também é símbolo e traduz ideias, e tem significados e tem valores. A forma que eu falo pode ser um hábito, mas pode ser um condicionamento muito arraigado e transmite ali valores. Eu vivi diversas encarnações e hoje está condicionada e é tão natural isso em mim e já virou um reflexo condicionado na minha mente. Então, nós somos ciumentos, nós somos invejosos. A pergunta, isso eu não tenho dúvida. A pergunta que eu vou fazer é assim: como a inveja e o ciúme se manifesta em ti, em cada um? Aí o indivíduo que vai perceber. Às vezes manifesta mais, tem uns é mais, outros menos, mas manifesta. Como ela manifesta em mim? Aí eu vou descobrir. Porque pode manifestar em mim de uma forma, no outro de outra forma, mas todo mundo tem inveja e ciúme. Tá bom? Se alguém ficou
vamos dizer assim, ferido por ter dito isso, já é um processo de autoconhecimento. Já pode procurar aí, viu? Já baixa aí a ponte levadiça e sai para essa floresta, viu? E, como disse Valmir, nós temos um jardim florido? Temos. Um cantinho lá tem. Com águas cristalinas, né? Aquele sol imenso, aquelas luzes maravilhosas, tem. Mas do outro lado tem uma escuridão tremenda, a gente não quer entrar. A gente não quer. E nessa escuridão é um tesouro, é algo muito grandioso, a gente precisa regar, cuidar, adubar, melhorar ela plantinha, que está toda distorcida, né? Não está dando fruto. A gente tem que cuidar. Não é outro que vai fazer isso para mim. Não, eu pago. Outro vai lá e faz. Não, é você que vai fazer. É você mesmo, sou eu que vou fazer. Porque cada um segundo as suas obras. Não é? Então, vamos lá. Vamos trazer mais uma, porque hoje a gente termina às 9h10, né? É isso? Será? Vamos terminar. Vamos finalizar, né? Vamos ter disciplina, né? Nós somos indisciplinados. Vamos lá. Vou trazer mais uma reflexão, deixa eu tirar e tá, né? Olha, alguém disse assim para nós: relacionei as figuras com o processo de autoconhecimento. Muito bem. O objetivo é esse, né? Se alguém está com outro objetivo aí, vamos repensar e entender se é isso que a gente quer fazer mesmo. De ter coragem de enfrentar nossos monstros e compreender a fundo porque eles nos atormentam. O medo da transformação, de furar nossa bolha pessoal, ansiedade diante da possibilidade de fracassar. Vou colocar mais um aqui. O cavaleiro é o sujeito. Olha, interessante. O castelo, sua casa mental, onde tem segurança, porque conhece onde estão os perigos e se protege. As flechas são seus medos, e a bruxa, o seu inconsciente, que tem medo de enfrentar. E no sonho, ele está sobre as muralhas, e ali ele está se colocando à prova, mas não vê a hora da ponte baixar para ele voltar. Meio difícil explicar, eu ainda não entendi direito. Então, tudo bem, né? A gente está aí aprendendo, né? Somos todos alunos, ninguém é professor, não. Né? Se alguém se sente professor, já vai trabalhando, né, esse complexo aí de superioridade. E ninguém é professor, e não, somos todos alunos. Então, primeiro, a gente sabe que o ego, ele tem limitações. Nós temos limitações. Não temos? Tem muita coisa que a gente desconhece. Então, o James Hollis fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: o eu e conheço não conhece o suficiente para saber que não conhece o suficiente. Vocês entenderam alguma coisa? É duro. Porque eu desconheço muita coisa. Eu tenho que ter essa humildade, porque se eu estou enxergando todos os perigos e todos os riscos, aí eu me coloco numa posição superior, eu estou enxergando tudo, nada, eu enxergo só parte. Né? Como disse a irmã ali, no processo mediúnico, e não é nosso foco aqui, né? Mas tudo está ligado. Olha, vamos mentalizar aí alguma coisa. Aí vem um pensamento pervertido na nossa cabeça. Aí a gente fala assim, olha, o obsessor está colocando na nossa cabeça esse pensamento pervertido. Aí tem uma amiga, uma grande amiga, né? E ela, essa amiga, quando eu lembro dela, eu lembro da Leuzinha também. Ela diz assim, ela parece muito a Leusa, né? Eu lembro da Leusa, né? Eu tenho várias irmãs e espirituais aí, e o coração bate muito, muito apertado. Aí ela diz assim para mim, um dia, né? Falou, Luiz, você sabia que o obsessor, ele é muito educado? Eu falei, não sabia não. Eu estava começando a fazer o curso de médio, né? E ela era a dirigente do curso de médio.
E aí, não sabia não. Ele falou, porque ele bate a porta, a gente abre e ele entra. Ele não invade a mente de ninguém. Se o pensamento está vindo na sua cabeça de perversão, é porque você sintonizou. É porque tem material dentro de ti. Ninguém media nada sem ter material dentro de ti. Não tem. Ninguém vai tirar a luz dentro de você sem você ter a luz. Quando vem as mensagens bonitas, e tem isso dentro de nós. Mas quando vem também o negativo, a gente não quer assumir. Ah, não, é obsessor. Uma vez um irmão espiritual, essas coisas aí, pegando o gancho, né? Filosofando, para eu ouvir esse vídeo, disse assim, né? Olha, nós vamos agora receber os nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Olha aí. Aí chegou um irmão lá e falou, menos esclarecido é você. A gente usa as questões pejorativas nossas para rebaixar o outro. Menos esclarecido. Olha que situação, né? Nós se sentimos superiores. Lógico, ele não falou conscientemente, mas inconscientemente aquele mundo existia dentro dele, é nosso. Vamos admitir que nós temos superioridade, nós se sentimos superior a tudo. Né? Então a gente precisa admitir. Isso é ruim para a nossa evolução, Luiz? Como eu disse, nem 8, nem 80. Nós vivemos aqui no mundo dual. Nós temos que ter segurança. Nós temos que ter autoconfiança. Isso é necessário. Mas essa exacerbação, até fugiu aqui, né? A exacerbação da pessoa e sou, aí é complicado. Aí nós saímos no campo do orgulho, da arrogância, da prepotência, da presunção. Só coisa boa, não é, não? Aí, se eu perguntar para alguém, você é presunçoso? A pessoa vai responder, não, eu não sei nem o que é isso. Por isso, a pessoa precisa se autoconhecer. Como é que eu vou falar que a pessoa é arrogante se ela não sabe nem o que é arrogância? Autoconhecimento requer compreensão, entendimento, não é assim. E para aproveitar, pessoal, eu sei que eu estou falando hoje demais, mas ver aí a ideia, né? E todos os conhecimentos, ele é muito importante, como disse os irmãos espirituais, as irmãs, né? E eu lembro aí do conhecimento de Krishna, né? Vocês já ouviram falar do Krishna, né? 3.200 anos antes de Cristo encarnar, veio essa figura aí nos ensinar lá na Índia, né? E aí tem um livro, né, muito importante, né, para a cultura da Índia, e todos nós, né, porque a gente é muito fechado, né, para algumas coisas, e a doutrina vem nos ensinando, a gente deve abrir, né, para os conhecimentos. Tem o Mahabharata, né, eu não sei falar sânscrito, né, mas o Mahabharata, né, e dentro desse livro é um poema, né, algo muito profundo. Lá tem uma passagem do Bhagavad Gita, né? Palavra aí difícil também, então, sânscrito. Isso traduzido já, imagina falar o sânscrito. Então, o Bhagavad Gita, ali é um trecho, né? Tem uns 18 capítulos, bem pequenininho, sobre ali, né, alguns ensinamentos de Krishna, né? E ele vai criar os personagens com Arjuna, né? Ali numa luta, diz que o Arjuna vai nessa luta e ele encontra ali, quando ele vai, né, guerrear, batalhar, ele olha ali e vê só os parentes dele, só pessoas que ele conhecia da infância, amigos de infância, os parentes. E ele entra em crise com aquilo e ele volta para pedir orientação a Krishna, né? E diz assim, mas eu vou batalhar com os meus próprios parentes? E Krishna diz que sim, ele teria que lutar com os próprios parentes, né? Não vou aqui entrar, né, em toda a profundidade, né, desse discurso, né? Mas todos eles estão dentro de nós, né? A gente tem que lutar, mas ela luta não de combater, mas de fazer as pazes. Arrogância,
É o nosso parente? Não. Faz parte de nós. Tudo isso faz parte do nosso mundo. Enquanto ego, enquanto guerreiro, Arjuna e somos, nós precisamos entrar em paz, fazer a guerra santa, entre aspas, né? Com os nossos parentes, e querem guerrear conosco, mas a gente precisa entender os motivos deles também. E aí, tem uma outra passagem, aproveitando, e eu estou inspirado, e algum espírito lá da Índia e me envolveu agora, né? E aí ele pergunta para Krishna, né? Quem é Krishna? Quem é você? E essa passagem a gente lembra, né? A gente lembra. E um grande músico aí, e se perdeu pelos caminhos também, eu já julgando aqui, ele disse assim, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Quem lembra dessa música, né? Eu sou o filho, né, que ainda não veio, né, o início, o fim, o meio, né? O nome da música qual é? Gita, né? Bhagavad Gita, Gita, né? Então inspirou esse músico um outro escritor, né? O Raul Seixas, colocando com Paulo Coelho, né? E ali eles fizeram essa letra aí, nessa poesia, nesse poema do Bhagavad Gita, né? Nesse discurso ali. Interessante, né? Estou trazendo aí para vocês verem, e o conhecimento está espalhado no mundo. Eles têm olhos de ver, vai ver. Eles têm ouvido de ouvir, vai escutar. Agora eu vou colocar mais uma reflexão para a gente já ir os finalmente, né? E vai faltar algumas outras, mas a gente vai, no segundo momento, aproveitar. Esse material rico não pode ficar aí, né? Só para a gente. Então, alguém diz assim, os símbolos estão ligados à fase de metanoia. Aí a pessoa trouxe uma palavra, né? E não é comum, mas essa metanoia é uma palavra da psicologia analítica, né? E quer dizer, mudança, transformação da mente, né? A gente poderia trazer e da nossa reforma, né? Da mudança mental, da mudança comportamental e tudo mais. Metanoia, não sei se ouviram essa palavra na psicologia analítica, é isso. Então, a pessoa disse assim, os símbolos estão ligados à fase da metanoia, dessa transformação. Momento na segunda metade da vida, o indivíduo questiona suas escolhas da primeira metade da vida. E ou as mantém, ou as modifica. Avalheiro, aí ela vai dizendo, sonhador, muralha, defesa da psique, castelo medieval, construção do sonhador é o ego, flechas voando, conflitos, traumas, floresta, o inconsciente coletivo e também pessoal, no caso do sonho estão, bruxa, arquétipo da sombra, baixar a ponte levadiça, ir ao encontro do conteúdo inconsciente, e reconheceu o arquétipo da sombra, a bruxa, como parte integrante da psique. Eu acho que essa pessoa que colocou aí, ela é estudiosa da psicologia analítica, né? Todos esses símbolos, e nós vamos falar numa linguagem mais espírita, né? Da psicologia espírita, mas essas são realmente figuras aí da psicologia analítica. Pessoal, tem muito, muito conhecimento e muitas outras coisas, para não extrapolar o tempo. Eu vou deixar para o segundo momento aí, mas é muito enriquecedor. Eu fico empolgado com todas essas interpretações, porque foi dado símbolos e a gente traduziu. Isso é grandioso. Isso é grandioso. Jesus, né? Ele sempre falava isso, não era? Ele não invadia a consciência de ninguém. Ele deixava ali para a pessoa enxergar. Onde ele via que alguém já tinha uma capacidade maior, ele dialogava. É assim que os grandes mestres fazem, não é? Vamos trazer aí, vamos pegar o Cisco e encarnou aí. E foi aonde lá, né? Foi Pedro Leopoldo? Foi aonde ele encarnou? Encarnou um Cisco aí. Ele mesmo se nomeou assim, deu esse símbolo. Não, eu sou um Cisco, não sou ninguém, alguém aqui nesse mundo. Eu sou aí um verme, e estou adubando essa terra aí, alguma coisa desse tipo, né? Lógico, a gente sabe o espírito dele, está um pouquinho mais adiante, um pouquinho é a minha palavra, adiante a gente, né? Será que ele falava igual para todos? Não.
alguns que conviveram com ele, disse que ele respeitava sempre, quando alguém ia mais profundo ali, ele ia dialogando, né? Aí, quando alguém tinha ali, ele reduzia também. Normalmente, nós não somos assim, né? Aí a pessoa, no nosso olhar, é leigo, a gente já é, né, mostrar, já é falar, já é, né, agredir a consciência do outro, né? E aí a gente se coloca num papel de superior, a gente se acha o tal, a gente se acha os escolhidos, né? A gente acha que alguém vai fazer o nosso dever de casa, e nós nascemos para ser servido, não é assim? Então, não para servir, a gente nasceu para ser servido. Alguém vai fazer meu dever, eu falo em nome de Jesus, as coisas acontecem, porque eu sou um mensageiro dele, eu sou um missionário dele, alguns se intitulam como apóstolos, alguns se intitulam como missionários. Então, nós temos essa arrogância na nossa alma, e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque esses dragões, esses monstros, e como diria a mentora, a benfeitora Joana de Anjos, esses destrutivos da alma humana, que destrói mesmo, a gente precisa fazer as pazes, a gente precisa entender as motivações, a gente precisa entender o porquê essas flechas estão vindo em nossa direção. O porquê. A gente tem que ir lá conversar. Por que está atirando em mim? Por que sai, né, esses monstros de dentro de mim? Será que esses monstros são meus irmãos? São os meus parentes? Fazem parte de mim, a minha família? Não estou falando de seres fora, estou falando de dentro, tudo bem? Quando eu falo família, estou falando de sentimentos nossos. Tudo bem? Então, fiz muita reflexão, pessoal. E a Mônica levantou a mão, dá tempo sim de falar um pouquinho, né? Mas, ô, Luiz, a gente tem medo de ir ao psicólogo e falar tudo, porque a gente está precisando de ajuda e falar tudo. Imagina olhar no espelho e falar tudo. Nossa, é de chorar, viu? É duro, né? É duro. Ó, eu vou pedir uma paciência um pouquinho de vocês, botar o último slide. Eu não vou pular as reflexões. Vou lá no último slide botar um trecho do Evangelho, né? Para a gente se fechar um símbolo da palavra do Cristo, tá bom? Para a gente fechar com ele aí rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Tem muitas reflexões, vocês estão vendo, né? Eu pulei bastante aí, mas depois, em outro momento. Então, lá no Evangelho, segundo João, né, no capítulo 3, versículo 20, tem um trecho lá que Jesus está conversando, falando em forma simbólica. Ele diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Nesse primeiro ponto eu deixei em amarelo, quando as nossas atitudes são negativas, são contrárias à solidariedade, ao respeito, ao amor, ao auxílio mútuo, né? A gente não traz para a consciência. A gente não é ser visto, como disse a nossa irmã Mônica. A gente não é mostrar esse lado. Então a gente odeia a luz. Não, eu não quero trazer isso para a consciência. Eu não quero trazer para a claridade. Eu quero deixar isso escondido até de mim mesmo. Eu quero até esquecer disso. Eu nem lembro mais. Olha, fugiu da mente. A gente quer fazer isso. E aí ele diz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem vai reprovar? É o próprio indivíduo que reprova. E quando o indivíduo reprova, isso já é uma bênção. Porque o indivíduo, e aí eu vou dar um ponto para a gente finalizar, né, como eu disse, senão me empolga aí. Quando o próprio indivíduo, quando o próprio ego, porque a encarnação, nós vamos formar esse centro, nós vamos aprender isso. E esse centro é formado com conteúdo de tudo que somos enquanto espírito na totalidade. Nós formamos esse centro. Em cada encarnação, esse centro está mais maleável. Nessa encarnação, com certeza, essa estrutura e forma e a minha personalidade, ela está menos densa. Está muito densa ainda, está muito, mas está menos densa do que a anterior.
E aí eu já consigo enxergar muitas coisas que antes eu achava normal para mim. Isso me traz agora uma dor, me traz um sofrimento, me traz uma vergonha. Eu começo a ter vergonha de atitudes que eu tive lá atrás. Isso é bom, Luiz, em primeiro momento? É, porque mostra agora uma empatia, né? Uma sensibilidade, um assunto que antes não trazia. Mas, ao mesmo tempo, me convida a aceitar ela onde são e a mudar os valores e me levaram a repetir aquilo. E esse processo a gente vai conversar muito aí, tá bom? Se ficou confuso, mas a gente vai conversar muito. Como disse o Valmir uma vez, e posso compartilhar, né, Valmir? Rapidinho, passamos 3 minutos aqui. Ele falou assim, fumava, né, Valmir? E aí ele venceu esse hábito do fumo. Isso é muito grandioso. Mas a gente vai mais a fundo ainda, pegando o exemplo do nosso irmão Valmir. Estou trazendo um hábito do fumo. São muitos outros hábitos. Porque o hábito é o comportamento. Agora, o comportamento é difícil mudar? É, Luiz. O comportamento está emaranhado com um monte de valores, de energia, de sentimentos ali que está por trás. Eu preciso entender o que me fazia fumar. Isso é difícil. O processo de reforma, aí é o mais difícil. Porque eu posso mudar o comportamento e, em outro momento, eu criar um outro comportamento também e vai me destruir, porque eu não mudei o valor, botar aqui a mão, né? Eu não mudei o valor e estava alimentando aquele comportamento. Eu só mudei o comportamento. Eu não mudei o valor. E aquele valor pode se manifestar em outro comportamento lá na frente. Vocês estão entendendo? O processo de autoconhecimento é muito profundo. Por isso, a primeira coisa, essa é o E na encarnação. Eu falei, a espiritualidade me perdoa rapidinho. Eu transferindo a responsabilidade, vocês estão vendo? Estou transferindo. A responsabilidade é em mim encerrar. O que a gente esquece? Os fatos, a memória episódica, a memória semântica, são memória de fatos, de situações. Mas a memória emocional, a memória do procedimento condicionada, a gente não esquece. Ela diminui, às vezes, até para ajudar a gente no processo. Mas a gente não esquece ela. Vou dar um exemplo rapidinho. Vocês suportam mais um pouquinho aí, rapidinho. Existiu um neurocientista, um estudioso, no começo do século XX. Vou dar esse exemplo e a gente encerra, eu juro. No começo do século XX, e existia uma pessoa, né, a ciência estava evoluindo, e ela tinha um trauma na questão do encéfalo dele, em alguma área específica, e aí essa pessoa não guardava a memória, né, por muito tempo. Então, ela vivia a memória dos fatos, a memória semântica, episódica. Ela não guardava. Passava alguns minutos, ela esquecia, porque afetou uma área do cérebro que hoje a ciência conhece. E aí, esse estudioso, na época, deu um tiro na cabeça dela. Toda vez que ela entrava na sala, ele tinha que cumprimentar. Ela esquecia quem ele era. Então, ele cumprimentava, pegava na mão, a coisa toda, se apresentava. Aí ele teve uma ideia, botou uma ideia meio perversa. Botou um alfinete na mão. E na hora de cumprimentar essa pessoa, furou a mão da pessoa, a pessoa puxou a mão, né? E doeu, né? Aí tudo bem, conversou, saiu da sala, e aí, minutos ali, ela esquecia. Ele passou vários minutos. Aí ele voltou depois, aí a pessoa não conheceu ele. Era uma mulher, né? Não conheceu o médico. E o médico estendeu a mão para cumprimentar. Ela não quis pegar na mão dele. Ela não quis pegar na mão dele. Mas ela não reconhecia ele. Mas ela não quis pegar na mão dele. E aí a ciência foi entendendo que existe outro tipo de memória. Nesse caso aí, uma memória emocional. Uma memória de dor. E a gente, quando encarna, essas memórias emocionais, elas não se apagam, não. Muitos vão ser acesas
E a gente vai estudar esse tipo de memória. O Jung chamou de complexo. E a gente vai estudar mais na frente, né? Tudo bem? Eu só fiz assim, essa chamada, porque no dia 29 a gente já vai entrar nesses estudos. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Quer comentar? Não? Quem vai fazer o nosso agradecimento? Olha, eu já passando em cima de tudo. Quem vai fazer o nosso agradecimento? Quem pode? É um agradecimento simples, viu, pessoal? Eu faço, Luiz. Tá bom, beleza. A gente agradece, viu? Nós, mentalizando o Divino Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade, desse reencontro, desse aprendizado, rogando ao Pai Criador força no nosso corpo físico, no nosso espírito, para que possamos interiorizar todo esse processo de aprendizado e, de fato, nos olharmos no espelho para a nossa própria reforma íntima, para o nosso crescimento e a nossa evolução nessa jornada que aqui estamos no planeta Terra. Rogando que a paz e a luz do Cristo se estenda aos 4 cantos do planeta Terra, envolvendo cada coração desta grande família chamada humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Amém.